casa junto conosco aqui para cultuarmos ao Senhor. Esse momento que Deus preparou, que é o nosso momento do culto, né? O nosso culto especial. Sim, exatamente. É o momento de glorificarmos a Deus com a nossa voz, né? E por isso nós vamos cantar uma música bem especial sobre missões, que fala sobre a importância da gente falar de Cristo para os outros, da gente transformar o mundo através da salvação em Jesus Cristo. Vamos cantar juntos essa música? Vamos, essa música é bem animada, tá? Vamos então transformar o mundo. Ah! Assim nos convidou. Vamos juntos transformar o mundo. Vamos levar Jesus para todo mundo. Espalhar o amor. Vamos juntos transformar. De abraçar o mundo, transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos enviou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus para todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar, vamos levar Jesus para todo mundo, espalhar o amor. Espalhar o amor, isso é muito importante para quem tem Jesus no coração, precisa espalhar o amor para todas as pessoas. E agora, nós vamos ter um momento que a tia Pri vai explicar uma coisa muito especial sobre o Haiti. Fique de olho aí, hein? Isso, e logo depois nós temos um momento da nossa história, a continuação da história da semana passada com a tia Cris. Então, olha aí, fique aí, não saia daí, hein? Fique até o fim, porque você vai ter muita coisa legal. Então, dando continuidade aos conhecimentos do nosso país, o Haiti, como semana passada nós conhecemos um pouquinho dele, né? Onde ele fica, a sua localização no mapa mundi, a sua bandeira, a sua capital, onde que ele fica, né? Nós conversamos e nós falamos um pouquinho sobre o Haiti semana passada. E hoje nós temos uma novidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a culinária. Isso, eu tô com meu chapéu de cozinheira aqui para a gente aprender um pouquinho uma receita que lá no Haiti eles comem muito essa receita. E ela é
é feita com uma coisa que nós temos aqui no nosso país, aqui na nossa cidade, que a gente consegue também conhecer o gostinho desse prato do Haiti, tá bom? Então, se você quiser fazer aí na sua casa, é simples, você vai precisar somente de banana. E banana é muito fácil a gente encontrar. Aqui na nossa cidade tem muita banana. Só que vamos precisar que essa banana seja bem verde. Verde, verde mesmo. Não pode estar mais ou menos nem madura. Ela tem que ser verdinha, verdinha, verdinha. A tia Pri vai colocar para vocês aqui a receita e vocês vão acompanhar comigo aqui um pouquinho, tá bom? Vamos lá então. O que a gente vai precisar? Esse prato, ele chama fritalha. É banana verde frita. Olha aí nessa imagem como que fica essa banana, tá vendo? A mamãe vai fritar essa banana e você vai poder provar o gostinho desse prato lá do Haiti. Então vamos lá então. Você vai precisar do quê? De bananas verdes. Isso, você viu aí que elas são bem verdes mesmo, nada de madura, bem verdinha. Então você vai precisar 3 bananas aí, igual nós estamos mostrando. 3 bananas verdes. Vamos continuar. E aí, você pode ajudar sua mãe a descascar as bananas. Nesse momento, você pode estar ajudando. Então, você vai descascar as bananas, deixá-las ali. Tá vendo? As 3 bananas sem a casca. Separou? Aí você vai cortar. Aí você pede auxílio da mamãe, porque vai precisar mexer com a faca. Então, deixe que a mamãe faça essa parte, tá bom? Então, você vai cortar em pedacinhos, né? Essa sua banana. Separe a sua banana cortadinha aí. Continuando, você vai precisar de mais ou menos 1 litro de água e 1 colher de sopa de sal. Você tem tudo na sua casa também, a água e o sal. Então, você separa mais ou menos 1 litro de água e 1 colher de sal. Muito bem? Aí, você vai precisar pegar uma vasilha, que isso você também pode ajudar a mamãe. Pegue a vasilha que a mamãe tem na sua casa. Pegue e coloque a água e a colher de sal lá, dá uma mexidinha e separe essa vasilha com água e o sal. Aí você vai pegar todas as bananas que estão cortadinhas e coloque dentro dessa vasilha com a água e com o sal. Deixe lá um pouquinho. E aí você e a mamãe vão separar o próximo objeto que você vai precisar. De uma panela e um pouco de óleo, mas muito cuidado, porque de agora para frente é a mamãe que vai ter que ser responsável por essa receita, porque vai ter que mexer no fogo, mexer com fritura, com óleo e é muito perigoso. Então você se afaste do fogão, fique só olhando bem lá de longe e esperando o momento de você provar essa receita, tá bom? Então a mamãe vai pegar, acender o fogo, colocar a panela com óleo, mamãe também com muito cuidado e coloca lá no fogo, né? Acende o fogo e deixa lá o óleo esquentar. Depois que estiver quente, a mamãe vai pegar as bananas com cuidado para não estourar, vai colocando as bananas dentro da panela e deixe fritando, né? Deixa o momento que ela vai ficar bem moreninha, como essa daqui. Olha aí. Ela tá bem douradinha, então você retire a banana, a mamãe retira a banana da panela que fritou, coloca num prato, né? E aí a mamãe vai pegar com a ajuda de um copo, né? Com a parte de baixo do copo, vai amassar as bananas, né? Com o fundinho do copo, você pode ajudar a mamãe a fazer isso. Isso daí você pode fazer sem problema algum. Então, vai amassando, né, as bananas no prato. Tá vendo? Olha lá, a banana não amassada e depois a banana amassada, né? Você vai esmagar assim, né? Fazer uma forcinha para deixar a banana bem esmagadinha. Esmagou a banana, o que vai acontecer? Novamente, mamãe vai acender o fogo do fogão e vai deixar o óleo de novo quentinho e vai pegar essa banana que você esmagou com o copo e vai voltar de novo para fritar. Mamãe vai voltar na panela para fritar novamente, no mesmo óleo, não precisa colocar outro óleo, é o mesmo óleo que ela fritou na primeira vez. Então, volte novamente as bananas lá e frite. E aí,
temos o nosso prato prontinho para você e a sua família experimentar. Então, está aí o nosso fritai, o prato que lá no Haiti se come bastante, né? Um prato bem típico daquele país, o fritai. Então, espero que fique gostoso, que você goste. Depois você me conta qual foi o gosto, se você gostou e se foi legal fazer essa receita com a mamãe, tá bom? Então, a oportunidade de vocês estarem todos juntos aí e fazerem esse prato especial, vindo lá do Haiti, tá bom? Espero que vocês gostem e comam tudinho, tá bom? Então, estamos aqui novamente para ouvirmos mais um pedacinho da história da Tifã, né? A gente aprendeu bastante coisa sobre ela na semana passada e hoje nós vamos então dar continuidade àquilo que aconteceu na vida dela. Mas antes, eu quero fazer uma pequena recordação sobre o que nós aprendemos na semana passada, né? Sabemos que a Tifã era filha de um feiticeiro e ela naquela manhã estava muito animada para poder ir à feira, porque naquele dia, se ela vendesse todas as batatas doces que a mãe dela tinha proposto para ela, uma cesta de batatas doces, ela com certeza ia ganhar um vestido de letras. Então ela estava realmente muito empolgada com isso. Mas ainda naquela manhã ela teve um encontro com a amiga dela, a Maria, e a Maria falou um pouco sobre Jesus e ela ficou realmente muito zangada e muito preocupada, porque a Maria ia começar a estudar junto com os missionários e tinha aprendido muito sobre Deus e agora tinha aceitado Jesus no seu coração. Então a Tifã e a mãe dela foram então para a feira e a Tifã ficou com muito medo porque ela viu o pai dela indo para aquele quartinho dele de fazer feitiços e ela falou assim, nossa, eu acho que ele vai fazer algum feitiço para Maria. E ela realmente estava muito apavorada com isso, mas ela seguiu viagem, né? Elas seguiram para a cidade para poder então vender as batatas doces. Lá no caminho ela percebeu que a mãe dela estava sem o talismã, que é aquela correinha que fica no pescoço da Tifã, que o pai sempre fazia um novo para ela, para guardar ela do perigo, né? Então ela acreditava realmente que isso poderia acontecer. Bom, a Tifã finalmente então conseguiu vender as suas batatas doces e quem comprou a batata doce dela foi o Vitor. O Vitor era um missionário, né? Mas até então ela não sabia que era ele. E então, como ela conseguiu vender, a mãe dela então comprou um vestido para ela de letras e ela ficou realmente muito contente com aquilo. E então, o Vitor estava lá na feira contando uma história sobre Deus e sobre um Deus realmente grandioso. E ela nunca tinha ouvido falar daquilo, mas ela estava com tanto medo e ela segurava tanto o talismã dela, mas mesmo assim ela ouviu um pedaço daquela história e ela ficou impressionada. Como é que alguém poderia ser muito mais poderoso do que o pai dela, que era o feiticeiro, né? Então ela ficou realmente muito impressionada com isso. Mas o pai dela ficou muito bravo porque elas ouviram aquela história e o pai dela pegou o vestido dela para fazer um feitiço contra o Vitor, né? Então ele fez um bonequinho e falou, olha, eu vou usar esse tecido aqui. Ela ficou muito chateada com isso. Mas aí depois passou uma semana, elas voltaram na feira e a Tifã estava apavorada porque ela queria saber se o Vitor realmente tinha morrido, né? Então, enquanto elas estavam lá na feira, caiu uma chuva, né? Uma chuva muito forte. E aí, quando elas estavam tentando fugir da chuva, a mãe da Tifã acabou machucando o pé, né? Ela machucou o dedo do pé, estava doendo muito e estava chovendo muito também. Então, ela e a Tifã foram, a senhora Orestil, resolveu então que ela iria até a casa da missão para conseguir ajuda, né? E então, a Tifã estava apavorada porque realmente ela não queria ir lá. E aí, então, mas mesmo assim, elas foram até a casa da missão. Quando chegou lá, na casa da missão, elas ficaram, elas bateram na porta. E quando ela abriu a porta, quando aquela porta abriu, adivinha o que é que eles viram? Elas duas viram. Exatamente.
elas viram o Vitor. E a Tifã ficou paralisada e falou: mas não era para ele estar morto? O meu pai fez um feitiço para ele. Por que ele não tá morto? E então ela ficou realmente muito apavorada e a senhora Orestil percebeu que a filha estava realmente muito apavorada. E aí o Vitor falou: entre, por favor, tá chovendo muito. E então elas entraram e a Tifã ficou com a cara muito assim, assustada, né? E aí a senhora Orestil falou assim: eu machuquei meu pé e tá chovendo muito, eu preciso muito de ajuda. E aí o Vitor se abaixou, olhou o pé dela e falou assim: olha, eu vou buscar a vovó Mariana, porque ela vai vir aqui para poder fazer um curativo no seu pé. E então o Vitor saiu pela porta e logo em seguida ele voltou trazendo a vovó Mariana. E a Tifã estava morrendo de medo. Enquanto ele saiu, a Tifã ficou segurando o talismã dela e a Tifã falava assim: mãe, por que a gente está aqui? Você não sabe que o papai não gosta desse Vitor? O papai não gosta de nada sobre Deus? Esse livro preto? Ai, mãe, a gente está no lugar errado. Mas logo a vovó Mariana chegou e então a Tifã parou de falar e ficou bem quietinha. E aí a vovó Mariana pegou e se ajoelhou e começou a mexer no pé da mãe da Tifã, né, da senhora Orestil, para ver o que tinha acontecido. E aí ela começou a fazer o curativo. E enquanto ela estava fazendo o curativo, ela falou assim: ei, menina, como que é seu nome? E aí a Tifã bem baixinho falou: meu nome é Tifã. Ela disse assim: Tifã, por favor, pega aquele livro ali, é a Bíblia, é a palavra de Deus, pega esse livro e abre em alguma página lá para você ler para mim em voz alta enquanto eu faço o curativo. A Tifã olhou e falou assim: não, e segurou o talismã dela e falou: não, eu não vou ler esse livro. E outra coisa, eu não sei ler e eu tenho muito medo desse livro preto. E aí a vovó Mariana falou assim: não, você não precisa ter medo desse livro, sabe por quê? Porque nesse livro conta as histórias maravilhosas sobre um homem maravilhoso. Você sabia que esse homem maravilhoso era Jesus? E ele fez tantas coisas boas, crianças que estavam doentes ele curou, mulheres que estavam doentes também ele curou, pessoas que estavam com fome, ele fez muita comida para essas pessoas, ele fez muita coisa maravilhosa. Então a Tifã falou assim: não, mas não é possível que pode existir alguém desse jeito. O meu pai, que é o feiticeiro, e ele faz tantas coisas, ele nunca conseguiu fazer uma coisa dessa. Aí a vovó Mariana falou assim: realmente, ele nunca conseguiu porque ele não é Deus e ele não é o Filho de Deus. E então aí a senhora Orestil ficou assim, pensando naquela conversa, e ela disse assim: a senhora pode me explicar um pouquinho mais sobre esse Deus? E aí a Tifã olhou e falou assim: mãe, a senhora sabe que não pode fazer isso. Afinal, eu já perdi meu vestido porque... Aí ela parou de falar. E então a senhora Orestil disse para a vovó Mariana: não, sabe o que é? É que meu marido, ele é feiticeiro e ele não gosta definitivamente do Vitor. E ele fez um feitiço especial para o Vitor. Então a gente até assustou quando a gente viu o Vitor aqui, porque a gente achou que ele ia morrer. Mas eu percebi que os feitiços do meu marido não resolvem de nada, porque o Vitor não está morto. E então a vovó Mariana disse assim: realmente, esses feitiços, eles realmente não atingem nenhum de nós, porque nós temos o Deus verdadeiro em nossas vidas. E então a senhora Orestil falou assim: olha, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre esse Deus. E aí a Tifã nervosa saiu e ficou lá olhando para a janela e tampou os ouvidos e falou: eu não vou escutar, eu não vou escutar. E a mãe ficou escutando e a vovó Mariana pegou a Bíblia e começou a falar sobre Jesus. Depois a vovó falou assim: bom, agora que vocês estão já todas quentinhas, né, já comeram alguma coisa, agora eu quero que vocês se deitem e vocês durmam aqui, porque não vai ter jeito de vocês irem embora agora, porque realmente está uma tempestade muito grande lá fora. E aí a Tifã falou: não, eu não vou dormir aqui não. E a Tifã já saiu correndo e abriu a porta, mas na hora que ela abriu a porta, veio um vento tão forte, mas tão forte que ela não conseguia nem sair. E ela fechou a porta e falou: vou ter que dormir aqui mesmo. Então elas dormiram ali naquela casa da missão.
Colocaram para elas uma esteira, porque a Tifã já estava acostumada a dormir em esteira, né? Então ela colocou elas dormiram numa esteira naquela sala. Mas quem disse que Tifã conseguia dormir? Ela não conseguia, ela virava de um lado e virava do outro, e aí aquele muito trovão, muito barulho de chuva, e ela tinha medo, ela tinha muito medo de escuro, de trovão, de chuva do pai dela, de feitiço, ela tinha medo de tudo. A Tifã, ela era uma criança que tinha muito medo, mas muito medo mesmo. E então, ela finalmente conseguiu dar uma cochilada, uma dormida, mas aí já era bem cedinho, quando ela escutou a mãe dela: Tifã, acorda, acorda minha filha. E aí a Tifã falou: o que foi, mãe? Vamos, filha, parece que a chuva deu uma diminuída, vamos tentar ir agora, antes que o rio transborde e a gente não consiga atravessar o rio. Então vamos agora. E então elas saíram bem cedinho, ainda era escuro ainda, e elas saíram e foram para casa, e realmente era muita água, e a mãe da Tifã segurando a Tifã para a correnteza não levá-las, não levar a Tifã, e uma situação bem difícil, mas elas conseguiram ir, chegaram na beira do rio, estava realmente muito cheio, mas ainda assim elas conseguiram atravessar. E a mamãe falou: olha, nós vamos ter que atravessar desse jeito mesmo, porque senão a gente não vai conseguir chegar lá, e essa chuva não vai parar tão cedo. E então elas conseguiram atravessar, e aí elas finalmente chegaram em casa. Quando elas chegaram em casa, a Tifã, porque a Tifã era muito medrosa, tinha medo de tudo, a Tifã já chegou assim, já falou assim: pai, olha, eu não queria dormir lá na casa da missão, eu não queria ouvir sobre o livro preto, eu não queria ouvir sobre as histórias, mas não tinha jeito, pai. Eu estava lá e eu tive que ficar lá. E aí o pai olhou e ficou muito nervoso, muito zangado. E o pai disse assim: eu não acredito que vocês foram lá naquela casa da missão e ficaram lá. Eu não acredito nisso. E aí a senhora Orestil olhou e falou assim: olha, realmente, eu ouvi sobre Deus e realmente você está totalmente longe daquilo que é o poder de Deus. O seu poder não chega nem perto do que é o poder de Deus realmente. E eu ouvi sobre esse Deus e essa história sobre esse Deus é maravilhosa. E aí o senhor Orestil foi ficando nervoso e ele levantou e falou assim: eu não acredito que a minha própria esposa não acredita nos meus feitiços, não acredita naquilo que eu faço. E então a senhora Orestil falou assim: realmente, eu não estou acreditando muito não. E ele ficou muito nervoso, ele falou assim: eu vou dar um jeito de acabar com todas essas histórias de livro preto, de Deus. Eu vou fazer um feitiço tão grande que todo mundo nessa vila vai saber quem é o senhor Orestil, o feiticeiro. E então a Tifã, enquanto o pai falava alto, bravejava, a Tifã foi ficando com medo, sabe, segurando assim o talismã dela, e o pai dela estava muito nervoso. Mas de repente a Tifã disse: pai, se o senhor é tão poderoso assim, cura o pé da mamãe, porque ela está com o pé bem machucado, porque ela se machucou. E então ele pegou e parou de gritar, e ele: ai, querida, o que foi que aconteceu? E foi lá e começou a ver o que tinha acontecido no pé dela, e falou assim: não, olha, vamos ver o que eu posso fazer aqui, um curativo, alguma coisa. Enquanto ele estava ali tentando decidir o que ele ia fazer para cuidar do pé da esposa, alguém bate na porta. E aí ele disse assim: não, mas quem que tá batendo na porta? Uma chuva dessa, né? Isso depois de 3 dias, né? Alguém bateu na porta, e aí a hora que ele abriu, quem estava na porta da casa? Exatamente, estava o Vitor. O Vitor estava bem na porta da casa dele, e o senhor Orestil olhou e falou assim: o quê? Você aqui na minha casa? Como você tem coragem de aparecer aqui? E aí o Vitor falou assim: olha, senhor Orestil, eu sei que o senhor não gosta muito de mim, mas eu vim aqui para avisar que essa chuva ela não vai parar. E já choveu demais. E as montanhas, as pedras das montanhas estão se soltando. E daqui a pouco vai acontecer um desabamento, vai desmoronar muita coisa, a montanha vai cair. E vocês que ficam aqui no pé da montanha, vai acontecer uma catástrofe e muita gente vai morrer. Vocês precisam sair daqui agora. E aí o senhor Orestil falou assim: quem você acha que você é para vir aqui na minha casa? Essa história de que montanha vai desabar é tudo mentira.
E aí a senhora Orestil falou assim, ô querido, espera um pouco. Pede pro Vitor entrar. E aí ele falou, tá bom, entra, Vitor. E aí ele falou assim, Vitor, conta para nós sobre Deus. Eu preciso saber sobre esse Jesus. E então o Vitor, mesmo naquela chuva, mesmo naquela urgência que tinha deles saírem de lá, o Vitor ainda parou e falou, olha, realmente, o Deus que eu creio é um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus que é amor. E quando o Vitor falou amor, a senhora Orestil falou assim, nossa, esse Deus é um Deus de amor mesmo? Ele é um Deus que ama. E então o Vitor falou sobre que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Deus ama todo mundo. E ele foi falando sobre o plano de salvação para aquela família. Mas o senhor Orestil não gostou nada disso. E aí o Vitor falou assim, olha, se vocês gostariam de pedir para Jesus entrar na vida de vocês, vocês precisam orar e se arrepender dos seus pecados. E então o senhor Orestil falou assim, eu não quero saber desse Deus. Pode parar com essas conversas. E eu quero pedir para você, por favor, que você saia da minha casa. E aí o Vitor falou assim, tudo bem, eu respeito a sua casa, mas eu quero dizer que vocês precisam sair daqui imediatamente. E então o senhor Orestil virou o Vitor virou para a senhora Orestil e disse assim, olha, se você realmente crê em Jesus, você pode orar e pedir para Jesus entrar na sua vida. E então o Vitor saiu e fechou a porta e saiu. O senhor Orestil ficou muito nervoso e falou assim, mas esse cara, eu preciso acabar com ele. E ele ficou com tanta raiva. E aí a Tifã ficou com medo. E aí o senhor Orestil falou assim, eu já sei o que eu vou fazer. Ele pegou, então, um facão e falou assim, eu vou matar esse Vitor. E então ele saiu. Aí a Tifã falou assim, não pai, não precisa matar ele não, deixa que os espíritos façam isso. E aí então o senhor Orestil falou, não, eu mesmo vou fazer isso. E aí a senhora Orestil disse assim, não faça isso querido, não precisa disso, precisa sim, vocês fiquem aí que eu vou atrás dele. E então, enquanto ele via a sombra do Vitor indo pela floresta, o senhor Orestil saiu com aquela faca atrás, porque ele disse, eu vou matar esse Vitor. Mas estava muito escuro e ele estava se molhando todo. E aí, às vezes, ele esperava vir um relâmpago para poder clarear um pouco o caminho. E aí, quando clareou um pouco o caminho, ele disse assim, agora eu sei onde está o Vitor. Eu sei que o Vitor sabe andar muito bem por esses lugares aqui, mas eu também sei. E eu vou fazer uma emboscada. Eu vou dar um jeito de matar ele e fingir que ele caiu no penhasco. Ninguém vai saber que fui eu que matei. E ele estava muito nervoso. E quando ele estava lá para correndo atrás do Vitor, e o Vitor nem imaginava que tinha alguém correndo atrás dele. Quando de repente, no meio daquele temporal, aconteceu uma coisa. E isso nós vamos saber na próxima semana. O que é que aconteceu no meio daquele temporal? Na próxima semana, eu espero você para a gente poder saber exatamente o que é que aconteceu. Tá bom? Nossa, foi muito legal essa receita aí, essa comida aí do Haiti, né? Uma banana verde frita. Eu não vejo a hora de poder fazer lá em casa, vai ser muito bom. Gostei muito, viu? Que delícia, né? Espero que você também faça e coma e depois conte pra nós como que foi, se você gostou, qual o sabor, né, tia Cris? Que é muito importante a gente conhecer os sabores de outros lugares, de outros países, né? E também a história, que história linda, né? A continuação da história, né? Eu percebi, tia Cris, que a Tifã estava com muito medo. Muito medo. Ela tinha muito medo de trovão, do escuro, do pai dela, ela tinha muito medo, né? É interessante isso. Mas, você sabe, crianças, a gente precisa confiar em Deus, mesmo quando a gente tem medo. E para isso, a gente vai lançar para vocês um desafio hoje. E esse desafio, eu espero que vocês tenham feito o desafio da semana passada, que era de ter feito um vídeo. O desafio que a gente vai lançar para vocês hoje é o desafio de vocês procurarem na Bíblia um versículo que está lá em Isaías 41:10, né? Você vai procurar esse versículo. Esse versículo é muito interessante e ele fala sobre ter medo, sobre não ter medo, na verdade, né? Eu vou ler esse versículo para vocês que diz assim:
Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que versículo maravilhoso, dizendo para a gente não ter medo. Então, meu desafio é que você pegue esse versículo e você copie no papel e você já deixa ele grudado ali perto da sua cama, porque geralmente é à noite que a gente tem medo, né? Principalmente medo de escuro, né? Para que você se lembre. Então, todas as vezes antes de você dormir, ou todas as vezes que você tiver medo, você lê aquele versículo e você se lembra que Deus está com você nesses momentos de grande medo, né? Isso é muito importante. Bom, e agora, eu quero pedir para a tia Pri que ela faça também uma oração para todos nós que temos medo, né? Eu sei que no momento que a gente está vivendo, momento de pandemia, muito medo, a gente não sabe o que vai acontecer, não é? Então eu vou pedir para a tia Pri para que ela faça uma oração para a gente, para que Deus acalme o nosso coração, para que o medo não exista mais. Vamos orar? Isso, vamos. Até tia Pri, tia Cris, todo mundo, os adultos têm medo também. Mas nós confiamos no Senhor. Então, a minha oração agora, você abaixa a sua cabecinha aí, fica em silêncio, que nós vamos pedir para que o Senhor nos dê, tire esse medo, nos dê mais confiança e que possamos confiar sempre nele, né? Então vamos lá. Senhor meu Pai, muito obrigada por mais esse dia, por esse culto. Te agradeço por cada criança que está nos ouvindo, que está nos vendo, cada família, e te agradeço por esse momento agora, Pai querido. E eu peço, Senhor, esteja no coraçãozinho de cada criança, cuide de cada criança, tire qualquer medo, Senhor, que eles possam ter, medo de escuro, medo de chuva, trovão, qualquer medo, Senhor, esteja dando confiança a essas crianças, que eles possam sempre lembrar que nós temos um Deus que está presente nas nossas vidas e que sempre confiamos em Ti, Senhor Jesus, e que possamos passar qualquer problema sem medo algum. Muito obrigada pelas nossas vidas, cuide de cada família, nos proteja, cuide da nossa saúde e te agradeço pelo seu grande amor. Em nome de Jesus, a quem eu oro e agradeço. Amém. Amém. Bom, crianças, nós estamos terminando o nosso culto aqui. Que Deus te abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada e sem medo, tá bom? Isso, não tenha medo. E se tiver um pouquinho, peça a Deus, né? Porque o seu medo vai sumir rapidinho, você pode ter certeza. Porque eu já fiz isso também. Eu também, é verdade. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo culto. Tchau. Tchau, tchau.